Olá, esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje falaremos sobre o trabalho do engenheiro eletrônico. E para isso, contamos com a participação do Antônio Carlos Seabra, que é graduado em Engenharia, mestre e doutor em Engenharia Elétrica, todos pela USP Poli. Realizou a parte experimental de seu doutorado no IMEC da Bélgica, o mais importante centro de microeletrônica da Europa. Fez um técnico de eletrônica pela Escola Técnica Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. É professor da Poli, exercendo atualmente a chefia do departamento e o cargo de professor titular nesta faculdade. Eu agradeço a sua presença. É um prazer estar aqui. E podemos começar com um caso engraçado, uma situação inusitada, até uma piada a respeito do trabalho do engenheiro eletrônico. Eu acho que é um trabalho que tem muitos desafios porque ele está em constante mudança. Isso acho que todos nós podemos perceber pela própria invasão, ou como se diz tecnicamente, ubiquidade dos sistemas eletrônicos, né? E eu me recordo de um caso, em 2003 aproximadamente, onde nós tivemos a visita do vice-presidente de desenvolvimento da Motorola Mundial, que por acaso era um brasileiro formado na USP, né? E nós estávamos desenvolvendo um projeto junto com a Motorola, aqui no Brasil, referente a celulares. E nós perguntamos a ele naquele momento qual ele considerava a empresa que poderia ser a maior concorrente da Motorola, o que o preocupava do ponto de vista profissional. E ele mencionou que nenhuma das empresas que naquele momento estavam no mercado era uma preocupação da Motorola, que eles estavam muito mais preocupados com as empresas nascentes, com os jovens, porque eles trazem ideias novas e aquilo podia ser uma revolução e eles realmente ficavam muito atentos ao que os jovens estavam fazendo. A gente ouviu aquilo, achou interessante e esqueceu. Por volta de 2011, ou seja, quase 10 anos depois, né, a gente lê no jornal, acho que vocês podem buscar na internet, né, que a Motorola foi comprada por uma empresa chamada Google, que comprou as 17 mil patentes na área de telefonia da Motorola por 12 bilhões de dólares, né? Também cabe, acho que, recordar que a Google ela nasceu em 98. Né? O presidente dela atualmente tem em torno de 40, 45 anos. E, portanto, ele tinha razão. Quer dizer, a inovação acho que é uma característica muito importante dessa área. Ela está em constante mudança. Quer dizer que você está falando que nesta área a geração jovem ela tem um impacto grande e o mais velhinho acaba sendo descartado. Eu não diria que descartado, porque... Diferente das outras profissões, né? Eu acho que a experiência ela é sempre muito importante, porque é uma transferência de bastão, né? Eu acho que ela faz a conexão do que existe hoje com o que vai existir no futuro. E eu acho que essa convivência ela é muito importante. Ambos os lados devem estar preparados para trocar experiências, né? Mas que, sem dúvida alguma, a nova geração ela tem um papel importantíssimo, porque as tecnologias elas se desenvolveram a tal ponto que elas passaram a estar disponíveis mesmo no Brasil. Eu me recordo que na minha época de aluno, quando eu precisava desenvolver um projeto, eu tinha que esperar 6, 8, 10 meses, um ano para conseguir alguns componentes novos, né? Para poder desenvolver os meus projetos, os projetos da escola. Hoje, é muito diferente. Por exemplo, muitas vezes a gente recebe componentes das empresas estrangeiras que ainda estão em desenvolvimento, esses componentes são em teste, e a gente participa, inclusive, da discussão sobre, olha, isso aqui não está funcionando, eles falam, a gente vai anotar para mudar o produto e coisas do gênero. Então, hoje, essa globalização, ela permite que os brasileiros, né, as brasileiras, eles participem fortemente da área de inovação e do mercado como um todo na área de engenharia eletrônica. Meus orientandos têm muita dificuldade de compreender com clareza a diferença entre o trabalho do engenheiro eletrônico, do trabalho de um engenheiro de computação que monta os periféricos, os computadores, não na área de software.
que faz o engenheiro eletrônico? Quais são as diferenças? Quer dizer, um celular não é também um computador? O celular, sem dúvida, também é um computador. Na verdade, o celular é uma fusão de tecnologias, né? Se a gente pensar bem, ele também é um relógio, né? Sim, então, e também fala, né? E também De fala, vez em quando. né? E acorda a gente, tem alarme. Então, ele não é apenas um dispositivo de comunicação, né? Ele tem imagens, vídeos, ele funciona como uma TV. Então, ele, na verdade, fez uma convergência de tecnologias, né? Para que essa convergência fosse possível, a gente tem que atuar em diversas áreas. Uma das áreas, sem dúvida alguma, é o desenvolvimento dos softwares para poder fazer com que essas funcionalidades elas conversem e sejam amigáveis ao usuário. Então, isso é vamos dizer, uma tarefa. Por outro lado, também, esses softwares eles têm que estar em contato com o mundo físico, né? E, portanto, você tem que ter circuitos eletrônicos, sistemas eletrônicos que façam uma mediação entre o mundo real, né? Por exemplo, a sua imagem, né? Como nós vemos ela, né? E traga isso para o mundo digital, para que ele seja processado por meio de softwares, para que isso possa ser transmitido depois novamente pelo mundo dos sistemas eletrônicos, ou seja, de alguma maneira tem alguma antena dentro do celular, de alguma maneira esse celular é capaz de irradiar uma informação no meio e outro celular é capaz de captar. Então aí há uma fusão de conceitos. No caso da engenharia elétrica e no caso da engenharia eletrônica, se a gente pensar em engenharia elétrica, se a gente olhar para os departamentos fora do Brasil que atuam nessa área, em geral eles são chamados de engenharia elétrica e de computação. Por quê? Porque realmente essas coisas estão muito interligadas, sem dúvida alguma. Então, o que acontece? A gente pode pensar nisso como uma gradação, ir do branco ao preto, ou do azul claro ao azul escuro, não importa a cor, não importa a matiz que a gente queira utilizar, mas na verdade você vai desde o mundo de se preocupar em como construir um novo componente eletrônico lá, pensando em física ou pensando como é que os elétrons se comportam na matéria, até uma abstração do mundo real absolutamente grande, que seria o caso de desenvolver alguns softwares, né, que não tem nenhum contato direto com o mundo real, fazem apenas processamentos matemáticos. Então existe uma nuance aí no meio. Então se você pensar em engenharia da computação, o foco maior é no desenvolvimento de software, sem haver uma preocupação muito grande com a parte de estrutura física, que a gente chama de hardware, porém com o conhecimento adequado dessa parte, diferente do cientista da computação, que não tem conhecimento praticamente nenhum a respeito disso. Por outro lado, a área de sistemas ou de eletrônica, sistemas eletrônicos, ela procura dar uma ênfase um pouco maior na parte dos dispositivos físicos, da concepção física dos sistemas que a gente utiliza hoje, por exemplo, num celular, né? Então, existem diversas matizes nesse meio. Né? Ela é bastante ampla. Agora, eu acho que cabe também ressaltar que, por exemplo, no caso do curso que eu atuo, né, que na USP, há uma forte consideração de que essas coisas elas devem ser apresentadas ao aluno de uma forma global. Portanto, o aluno ele tem um conhecimento, aproximadamente até o terceiro ano, que é bastante amplo, de tal maneira que ele pode atuar numa área ou atuar na outra. E aí no quarto e quinto ano, ele faz uma especialização naquilo que ele acha que é mais interessante para ele, né? Então acho que é importante, porque ele pode navegar tanto para um lado como para o outro, depende um pouco do interesse dele. Mesmo que ele resolva se aprofundar na graduação, num determinado tema, a gente deve lembrar que a aprendizagem hoje é para a vida, né? Quer dizer, a gente está falando só do primeiro degrau de certificação profissional dele, que é a graduação. Depois disso, ele tem ainda um mundo pela frente. Quer dizer, ele pega os componentes eletrônicos, transistores, por exemplo. Tem outros, e monta uma placa. Hoje em dia a gente não diz mais nem que monta uma placa. Por exemplo, hoje em dia muitos desses sistemas eles já são embutidos dentro de uma própria pastilha de silício. Então hoje a gente tem a condição de fazer todo esse projeto através de softwares, né? Ou seja, existem ambientes de projeto
que são chamados de Electronic Design Automation, automação de projetos eletrônicos, né? Em que você desenvolve todo o sistema na frente de um computador, conhecendo todas as leis da física, todos os princípios dos circuitos elétricos e eletrônicos, você vai desenvolvendo isso, gera uma série de estruturas, essas estruturas são simuladas, elas são validadas, ou seja, o software vai dizer se aquilo está compatível ou não com a realidade que se espera que vai acontecer na hora que você fabrique, e depois disso você envia para a fabricação. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque o Brasil ele tem uma certa inserção nessa área bastante razoável, né? Porque hoje a gente tem que entender, por exemplo, pegando grandes empresas, sem citar nomes, mas pegando grandes empresas, a gente olha dentro da casa da gente, a gente vê alguns componentes eletrônicos, impressoras, TVs, etc. Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa, mas, por exemplo, uma impressora. Eu posso dizer que no caso das impressoras, existe uma coisa que é a empresa que projeta. Ela projeta, só que não é a empresa que fabrica. Ela manda fabricar em uma outra empresa. Essa outra empresa fabrica para essa que projetou, mas também para outras que projetaram. Ela fabrica para outras marcas. Ela fabrica para todo mundo. Em geral na China. Em geral na China ou em outros locais desse tipo. E essas empresas que projetam, em geral, estão nos grandes centros de conhecimento. E, uma vez que foi produzido, devolve para a empresa, só que com a marca, com o logo da empresa. Então, hoje, a parte de projeto eletrônico é uma parte muito importante, porque ela permite que a gente faça essa aglutinação de tecnologias dentro de um dispositivo pequeno, né, de tal maneira que ele possa ser utilizado nas situações mais improváveis, né? Então, ele fica mais na frente do computador do que no laboratório. Eu diria que é um mix, né? Porque uma parte importante é a parte do projeto, que é onde você faz o planejamento. Então, isso no computador? No computador. Hoje, né? Hoje sim. Hoje é assim que é feito. Muita parte feita no computador. Mas é claro que depois você tem que ir para campo. Não tem outra maneira, porque não existe um modelo que substitua a realidade, né? A realidade é a realidade. Então, na hora que você vai colocar um sistema para funcionar, ele está sujeito a N situações em que são inesperadas e que a gente precisa ver se, de repente, ele responde a essas situações adequadamente. Mesmo no celular, existem equipes de campo que precisam sair com celulares novos para testar, para ver se eles funcionam. Não tem um bug. Não tem um bug. Então, tem, inclusive, o que o pessoal chama de primeiro testadores, né, que são os alpha testers, ou os segundos testadores, os beta testers, que são justamente as pessoas que têm alguma familiaridade com aquele produto e que vão servir de cobaia para validar o produto ou não. Então, de qualquer maneira, sempre tem um profissional da área de engenharia eletrônica acompanhando todo esse processo. Mas ele hoje se caracteriza mais como um projetista ou ele se expande, também está na fábrica que constrói? Eu diria que existem 3 campos principais. Eu acho que tem o campo de projetos, tem o campo de trabalhar industrialmente. Quer dizer, acompanhando a produção. Isso, acompanhando a produção. Segue o projeto. E eu acho que também é uma área que tem muita possibilidade de produtos inovadores, ou seja, você desenvolver produtos, né? Então aí você faz tanto uma parte de projeto, como também tem que ter todo o acompanhamento da Vamos parte dar um exemplo nesses produtos fabricação. que o engenheiro eletrônico poderia desenvolver. Por exemplo, eu tenho nós temos na Poli um ex-aluno que se formou há 3, 4 anos, que montou uma empresa, né? Recebeu uma patente durante o seu projeto de formatura, né, que foi concedida pela Agência de Inovação da USP, concedida não, mas foi feita pela Agência de Inovação da USP, e quem concede, obviamente, no Brasil é o INPI, né? E esse aluno, o produto que ele está desenvolvendo é um produto voltado para bicicletas, que é você fazer apresentações luminosas em bicicletas enquanto a roda está rodando, efetivamente, né? É uma demanda interessante, eles já fizeram toda uma pesquisa em cima do mercado, etc. São produtos que podem, por exemplo, ser desse tipo. O que eu vejo hoje como muito interessante são áreas que a gente chama portadoras de futuro, como IoT, Internet das Coisas, ou Internet of Things, né? Por quê? Porque se a gente pensa em internet, a gente pensa em software. Sim. Se a gente pensa em things,
a gente pensa em coisas. Então, eu preciso ter partes físicas, né? Suporte físico para aquele software. Então, IoT é uma área onde a gente sabe, existem inúmeros desenvolvimentos possíveis. Um outro trabalho de projeto de formatura que eu orientei há muito tempo atrás, em que não existia, por exemplo, o Sem Parar, eram alguns alunos que queriam desenvolver um sistema similar ao Sem Parar, né? Só que naquela época ninguém pensava em usar nem para colocar em veículos privados, mas eles focaram em caminhões. E a minha surpresa foi muito grande quando isso virou uma febre, já existia internet, virou uma febre de empresas querendo entrar em contato com os alunos porque existia um sistema mais antigo, né? E que esse sistema que eles tinham concebido tinha características muito inovadoras e eles estavam interessados em poder se utilizar desse dispositivo. Aí eu coloquei naturalmente em contato com os alunos, mas não acompanhei o desenrolar. Exatamente. Mas existem inúmeras situações. E ele desenvolve novos componentes? Também essa é uma área possível de atuação de um É possível, porque, como eu disse, hoje o projeto do circuito ele pode ser feito dentro de um chip. Ele ainda é feito também em placas de circuito impresso, etc., mas o Brasil hoje ele tem tanto capacidade tecnológica para fazer os projetos em empresas que fazem projetos, porque existem empresas estrangeiras, inclusive aqui grandes empresas mundiais, que atuam no Brasil com projetistas, tem projetistas para desenvolver esses projetos, né? Isso é colocado num chip, numa pastilha de silício. Em outras palavras, é um produto novo realmente, né? Como o pessoal gosta de dizer, né? Aquelas baratinhas, né? Então, é uma baratinha nova, você cria uma baratinha, né? Então isso existe. É claro que isso é uma equipe que faz, não é uma pessoa só. Mas hoje o trabalho em equipe é fundamental, a gente sabe. Então são equipes que produzem esses chips, mas no Brasil a gente tem inserção nesse mercado. E, inclusive isso é muito interessante do ponto de vista profissional, porque a gente sabe, a gente está numa crise bastante grande e nós temos a oportunidade nesses últimos 3 anos de interagir com empresas que atuam nesse setor no Brasil, porque elas realizam algumas contratações com a gente, etc. Em alguns programas que inclusive são financiados pelo governo, o governo estimula para melhorar a capacidade inovativa do país, né? E essas empresas, a gente perguntou, puxa, e o mercado, como está? Está ruim? Sabe, o mercado da gente não é ruim, porque é um mercado mundial. A gente trabalha para o mundo. Eu todo esse assunto. O mercado... É um mercado mundial. Então, claro, está sujeito a sazonalidades, mas não é do país. Né? É um mercado que depende da situação global. Se o mundo está bem, mas o seu país não está tão bem, isso eventualmente não vai afetar tanto esse mercado em particular. Eu tive observando por meio de um site que divulga os salários, governamental, que divulga os salários de todas as ocupações, que o salário inicial nos últimos 6 meses dos contratados, que não são tantos, é bastante alto, entre 6 e 7 mil reais, comparando com as outras profissões. No momento, estamos falando agora crise, né? em outubro de 2016, comparado com as outras profissões, ele continua relativamente alto. Talvez tenha diminuído a quantidade, ou seguramente diminuiu a quantidade, né? Quer dizer, ele continua com boas perspectivas, porque ele tem Eu acredito que sim, por várias razões, né? Uma delas é que, como eu disse, quando você se forma, na maioria dos cursos é assim, em engenharia elétrica, e se torna engenheiro eletricista, mas com uma salada de nomes, né? E se torna engenheiro eletricista, você tem a possibilidade de atuação em muitas áreas. Então, você pode trabalhar desde, como eu falei, né? Em toda aquela gradação. Você pode trabalhar com software, mas você pode trabalhar também puramente com hardware. Né? Então tem toda uma gradação aí. Mesmo hoje, quando a gente fala da antiga engenharia eletrotécnica, que mexe principalmente com o sistema de distribuição e fornecimento de energia. E geração também. Hoje ela está totalmente integrada. Se a gente ouve falar aí das smart grids, né? Das redes de distribuição inteligentes, elas são coalhadas de dispositivos eletrônicos, softwares e energia. Eu estava lendo um artigo sobre o desenvolvimento do chip, né, dos chips, e que atualmente a velocidade de aumento de capacidade é menor do que se verificou há
até agora, né? Ou seja, estamos chegando, pelo menos com essa tecnologia do chip, no seu limite. Ainda dá para expandir, mas não é mais tão rápido. Já existem outras possibilidades? Na verdade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de prognóstico, porque eu diria que o ser humano ele é extremamente criativo. Então, eu diria para você que esse mesmo tipo de análise já foi feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Isso é comum, né? Mas sempre se desenvolvem coisas que criam uma nova realidade. Novamente, citando um brasileiro, um professor que atuou na USP e na Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele foi um dos principais desenvolvedores de uma tecnologia extremamente importante na área de fabricação de componentes, né? Que a empresa IBM desenvolveu há muitos anos atrás, muitos não, mas 10, 15 anos atrás, né? Onde criou uma mudança de paradigma dentro da área, porque eles foram capazes de desenvolver alguns materiais que possibilitaram os elétrons caminharem mais rápido dentro da tecnologia. E aí, com isso, aumentou-se a capacidade de processamento e as coisas mudaram. Eu vi que você fez um curso técnico de eletrônica. Sim. O curso técnico é um curso de ensino médio profissionalizante de no eletrônica. qual eu me orgulho muito, muito. Que é interessante que você entrou com conhecimento de causa na Poli, mas a maioria não faz esse caminho, né? Quer dizer, a maioria entra direto sem nenhum tipo de conhecimento. Você acha que as pessoas deveriam fazer cursos técnicos? Seria interessante, apesar de ainda não existe uma compatibilidade entre o processo seletivo e os cursos técnicos? Eu acho que existe uma finalidade um pouquinho diferente. Os técnicos, eu acho que é um mercado de trabalho muito importante. Todo o país no mundo tem um mercado de técnicos muito forte, que sustenta a rede de produção do país, então isso é muito importante. Na área de eletrônica, quando eu trabalhei no metrô há muito tempo atrás, os operários da área de eletricidade eram todos técnicos. Quer dizer, com formação de nível médio profissionalizante. Isso. E eu tenho muitos amigos que são técnicos, né, usando esse termo, né? Ou seja, fizeram um ensino profissionalizante no ensino médio e seguiram carreira nessa linha e que são extremamente felizes, satisfeitos, dão contribuições enormes. Eu acho que a gente tem que enxergar com muito carinho essas profissões e dar a devida relevância e importância a elas. Agora, o fato de fazer anteriormente um curso, eu diria que antes de ir para a faculdade, eu diria que é uma experiência. Você pode ali ter uma experiência e ver se é algo que você gostaria ou não gostaria. Claro que você já deve ter uma certa inclinação para aquilo, senão você não estaria fazendo. Mas nada te impede também de depois falar, olha, realmente não é bem isso que eu queria, eu vou fazer outra coisa. É o que acontece hoje nos cursos técnicos. Eles são ocupados como... visivelmente são escolas de mais qualidade no ensino público, são ocupados pessoas que não querem ser técnicos, mas almejam nível superior. Mas eu acho que é um problema, né? É um problema, mas eu acho que a gente deve pensar que o ensino profissionalizante ele permite ao aluno já sair dali com uma renda razoável, né? E você citou valores no caso da engenharia eletrônica, imagine que um técnico também, de certa forma, guardadas as devidas proporções, ele acompanha essa questão salarial. Em outras palavras, é um profissional bem remunerado. E ele pode desenvolver a carreira dele a partir dali, ou seja, se tornar um técnico, por exemplo, ir fazer um curso de aprimoramento, que inclusive pode ser uma faculdade noturna, eu acho que não tem problema nenhum, né? Pode ser uma faculdade à distância, o próprio Estado de São Paulo hoje tem os cursos da Univesp na área de engenharia, não engenharia elétrica, mas engenharia de computação, engenharia de produção e assim por diante. Então, existem vários percursos formativos e eu acho que ele começando antes, ele vai ter uma noção um pouco mais clara, talvez amenize um pouco aquela apreensão dessa fase da vida, né? Por outro lado, a própria Poli ou outras escolas, elas também têm um cuidado com isso. Por exemplo, no caso do nosso vestibular, você entra em engenharia elétrica. Agora, o que você vai fazer? Computação, eletrônica, você só vai decidir no terceiro ano. Então você tem um bom tempo para pensar sobre isso. Mas não era isso que eu queria.
Não tem problema, você entrou no vestibular com todo mundo. Existem vagas que são permutadas dentro da própria escola. Por exemplo, eu estou em engenharia elétrica, mas agora eu decidi que eu quero engenharia química. Então, se houver um processo de permuta, né, possível, você pode ser contemplado com essa permuta. Então, também não é um problema. Vou além. Como eu disse, o engenheiro, ele é formado, por exemplo, na Poli, em outras escolas, ele é formado com uma base sólida que permite a ele navegar entre diversas áreas. Então, mesmo que ele siga num curso, nada impede ele de fazer mais 1 ou 2 anos depois de uma especialização numa área próxima. Dando um exemplo, fazer engenharia elétrica e fazer uma especialização em produção, ou fazer engenharia elétrica e fazer uma especialização em química, ou fazer uma especialização em engenharia civil, ou vice-versa. Então, ele tem várias oportunidades hoje, coisas que eu acho que antigamente eram mais difíceis. Até nisso a tecnologia ajuda, porque a compilação de dados e organização dessas trocas hoje é muito fácil. Né? Já disseram aqui alguns professores da USP que 50% dos engenheiros não atuam na área que se formaram. Com a engenharia elétrica é a mesma coisa? Ou você acha que tem uma continuidade mais constante? Tem uma tendência a isso, porque o engenheiro eletrônico, assim como outros engenheiros, ele tem uma sólida base matemática. Então, isso permite que ele atue em diversas áreas. Eu diria que quando você se forma em engenharia, existe uma possibilidade, quer dizer, é factível você atuar em algumas áreas correlatas, por exemplo, na gestão. Né? Agora, é difícil o inverso, né? Quer dizer, você está na área de gestão e atuar numa área profissional. É impossível. Até porque o CREA não vai formalmente deixar, né? não deixa. Né? Então, eu acho que isso cria uma versatilidade muito grande. E eu acho que também a gente não deve desmerecer engenheiros que viraram suco, por exemplo, porque eu acho que essa fusão, transposição, renovação, você ser um engenheiro que virou suco e você refazer todo um negócio em torno do suco, de repente pode ser algo que tenha todo o sentido do mundo. A gente só não está acostumado com isso. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.